Bom dia, meus queridos. Bora iniciar aí pegando o livro volume 3 de vocês, capítulo 9, página 2, falando sobre Brasil Império, Primeiro Reinado. A proclamação da independência, ela representou o início do Império, um novo período aí da história do Brasil, que teve as seguintes fases. Primeiro reinado, que é o que vamos estudar agora, depois período regencial e depois o segundo reinado, né? Vocês estão vendo uma pintura de Debrecht, onde ele buscou registrar aí na obra a nação que iria surgir a partir do primeiro reinado. Na página 3 tem uma atividade 1 e 2, realizem ela para correção na próxima aula. E vamos falar um pouco sobre o primeiro reinado, que foi de 1822 a 1831. Um período aí marcado por conflitos provocados aí pela necessidade de instaurar um Estado soberano. Era preciso organizar um governo próprio no Brasil, demonstrando para outras nações que havia condições de estabelecer um governo independente e manter a unidade territorial. Em dezembro, aos 24 anos, Dom Pedro é coroado imperador e ganha o título de defensor perpétuo do Brasil. Após a proclamação de 7 de setembro, outros dois importantes e simbólicos eventos ocorreram. Em 12 de outubro, o aniversário do soberano, Dom Pedro I foi proclamado imperador do Brasil em 1º de dezembro de 1822 e ele foi coroado. A pintura aí mostra, que também é de Debrecht, retrata o momento da coroação, né? Observe aí que Dom Pedro I aparece com os símbolos reais, o manto, as cores imperiais, o cetro e a coroa. Esse aqui, bem especificado no trono, né? A primeira questão a ser resolvida dizia respeito ao reconhecimento interno e externo da independência, que ainda não havia sido aceita de maneira unânime em todo o território. Algumas províncias ainda se recusavam a aceitar essa independência, né? Por exemplo, Minas Gerais e as províncias do Sul se mostraram favoráveis. Já Goiás, Mato Grosso deram seu parecer também favorável, mas apenas em 1823, né? Na sequência, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas também reconheceram a emancipação do país. As províncias do Norte e algumas do Nordeste estavam mais ligadas a Lisboa do que mesmo ao governo no Rio de Janeiro, o que levou Maranhão, Pará, Piauí e Ceará a se manterem leais à corte portuguesa, lutando contra a independência, e boa parte também da Bahia. A aceitação da independência internamente era fundamental, porque representava a aceitação do próprio poder de Dom Pedro I. Isso também evitaria qualquer fragmentação política ou territorial, né? As guerras de independência, elas começaram após os eventos de 1822 e se estenderam aí até 1825, quando foi reconhecida a independência do Brasil por Portugal. Na Bahia, em fevereiro de 1823, houve revolta da população local, pois os brasileiros, que após a independência desejavam participar mais ativamente das decisões políticas, eles ficaram insatisfeitos aí com a nomeação de Luiz Madeira de Melo pelo governo português para o comando militar da província. A fim de combater essa revolta, foram enviadas à Bahia tropas de Portugal. Ao desembarcarem, essas tropas cometeram aí uma série de excessos, como a invasão do convento da Lapa na cidade de Salvador, e nessa ocasião um soldado matou aí a freira Joana Angélica de Jesus. A morte dela fortaleceu a luta pela independência e a transformou aí em um símbolo de resistência contra os colonizadores portugueses. Em 2 de julho de 1823, com a ajuda aí da esquadra, comandada aí pelo militar inglês, convocada por Dom Pedro I, os brasileiros conseguiram derrotar os portugueses na Bahia. Vale destacar que o mesmo com a ajuda externa, foi fundamental a ação da própria população em colocar-se contra as forças portuguesas. A heróica Joana Angélica de Jesus, ela
mostra aí na imagem, ela foi sacrificada em 20 de fevereiro de 1822. Joana foi morta ao tentar impedir a invasão das tropas portuguesas ao convento onde se encontrava. Sua atitude permitiu às outras freiras ter mais tempo para se salvarem. Enquanto se desenvolviam os conflitos internos, externamente o Brasil lidava com a resistência no reconhecimento de sua emancipação. Portugal não aceitava e a situação só se resolveu após a intervenção da Inglaterra, que fez aí um empréstimo ao Brasil para pagar a indenização de 2 milhões de libras à sua ex-metrópole. A indenização ela cobria tudo que os portugueses trouxeram aqui para o Brasil em 1808 e deixaram aqui, inclusive a Biblioteca Nacional. Portugal tinha ainda outro motivo para resistir à independência brasileira, né? Ela era um exemplo que as outras colônias portuguesas estavam dispostas também a seguir. Muitas iriam almejar também essa independência. Essa figura bem que vocês estão vendo também foi de grande importância para o período. Foi Maria Quitéria, nascida em Cachoeira, atual Feira de Santana, filha de fazendeiros. Ela fugiu de casa para se alistar aí nas tropas brasileiras que lutavam pela independência na Bahia. E por sua bravura ela foi pessoalmente condecorada aí por Dom Pedro I, com a Ordem Imperial do Cruzeiro aí no seu peito, né? Os Estados Unidos reconheceram a independência brasileira em 1824 e já na América Latina os eventos ocorridos aí no Brasil foram vistos com ressalva. Havia desconfiança em um país que mesmo independente mantinha uma monarquia, né, como forma de governo, e que nada fazia a respeito da escravidão. Finalizada a questão da independência, era hora de se voltar para outra tarefa importante, que era a elaboração de uma Constituição para uma nova nação. Era preciso criar todo o aparato administrativo que respondesse aos anseios e às necessidades do país independente. Nesse contexto, existiam duas fortes correntes de pensamento: os liberais moderados e os exaltados. Bora ver aqui o que cada um defendia. Moderados eram os proprietários rurais e comerciantes. Eles queriam restringir o poder do imperador. E as ideias publicadas eram em jornais, como a Autora Fluminense. Os exaltados queriam mudanças sociais e políticas. Sufrágio universal, que é o voto universal, separação entre a igreja e o Estado, fim gradual da escravidão, ideias publicadas também em jornais como o Malagueta. Ambas as correntes tinham ideias próprias sobre o futuro do país, mas, ainda que discordantes, se uniam quando apareceu um inimigo comum, o Partido Português, que defendia aí o poder absoluto a Dom Pedro I. Assim, para combater esse partido, os liberais exaltados e moderados juntaram forças, formando o Partido Brasileiro. Como vocês vão ver agora, o Partido Brasileiro tinha características liberais, defendia a supremacia do poder legislativo sobre o executivo e defendia a autonomia das províncias. Partido Português tinha características conservadoras, defendia um governo centralizado na figura de Dom Pedro I, defendia amplos poderes ao imperador. Surge, então, a Constituição de 1824. Em 1823, a Assembleia Constituinte, formada por senadores eleitos para representar suas províncias, se reuniu para elaborar a primeira Constituição do país. Em setembro daquele ano, foi apresentado um projeto que limitava o poder do imperador, atribuindo ao legislativo maior poder que ao executivo, proibia a atuação de estrangeiros em cargos públicos, liberalizava a economia e mantinha a escravidão. Além disso, o voto seria censitário, ou seja, o que é um voto censitário? Só poderiam ser eleitores ou mesmo candidatos
aqueles com a renda anual equivalente a 150 alqueires de mandioca, o que indicava a influência da elite agrária no país naquele momento. Não é à toa, essa proposta de Constituição passou a ser conhecida aí como Constituição da Mandioca. O projeto ele não agradou a Dom Pedro I, principalmente por tentar limitar o seu poder. Em novembro de 1823, ele dissolveu a Assembleia Constituinte, encerrando aí suas atividades, no que ficou conhecido como Noite da Agonia. Em seu lugar, ele promoveu a elaboração de um novo texto constitucional, produzido pelo grupo conservador. A nova carta foi imposta ao país em 25 de março de 1824 e nela determinava que a forma de governo era monárquica, hereditária, constituinte e representativa, com a divisão do país em províncias. As províncias teriam certa autonomia, mas seus governantes seriam todos designados pelo imperador, garantindo assim sua influência sobre o Império Brasileiro. Além dos três poderes já conhecidos, executivo, legislativo e judiciário, a Carta de 1824 ela introduziu uma novidade, que é o poder moderador. Na prática, o poder moderador significava que Dom Pedro I poderia vetar decisões tomadas por membros de qualquer outra instância do poder. Tudo o que o legislativo ou o judiciário decidisse, ele poderia intervir, não deixar acontecer, né? E aí, outros pontos de destaque na Constituição de 1824 foi o direito à cidadania brasileira aos portugueses, desde que tivessem participado da luta pela independência do Brasil, o Senado como órgão vitalício, né, sem fim, a manutenção da escravidão também foi algo defendido aí na Constituição de 1824. Bom, gente, vocês me respondam a primeira página lá que eu passei, página 3, e mais essa da página 7 a 8. Bons estudos e até a próxima aula.